não sei o que tá acontecendo, viu? Mas meus óculos sempre sujos. Foi. Não sei, acho que tá precisando trocar. E tem quanto tempo que você não vai no oftalmologista? Tive no oftalmo o ano passado, se eu não me engano. Porque a pandemia, o tempo tá passando muito rápido. Sim. Eu acho que tô perdido, Já pra falar a precisa verdade. trocar, pô. Já precisa. Certamente. Uma vez eu tava lendo que aproximadamente 34% dos brasileiros nunca foram no oftalmologista. Sério? Um absurdo, pô. É um Porque, número alto, viu? porque é 4%. um negócio tão essencial, né, pra gente. A gente usa a visão pra tudo, pô. E quando se fala em autocuidado, é impressionante como a gente sempre se coloca Vai em segundo empurrando lugar. com a barriga. Tudo a gente tem uma desculpa. Aí no fim da história, a gente recebe o quê? Uma problemão. receita, colírio R$100. R$100. Né? E aí, Óculos novo, 1.840. Mais lente, lente. sei lá o quê. É por aí. Exatamente. É puxado o negócio. E hoje, né, a gente tá com uma convidada aqui que Sim. sabe tudo. Hoje que a gente está iniciando a nossa... Esse é o nosso primeiro programa, né? Isso. É o nosso primeiro podcast. A gente resolveu trazer alguém que tivesse Um conhecimento. envolvido dentro desse conhecimento. Uma especialista. Sim, especialista. Ela é uma mulher nascida aqui em Salvador, inclusive. Ela é que é mãe de 2 filhas. Rapaz, ela foi a aluna laureada da classe dela na faculdade Escola Baiana na de faculdade Medicina. baiana de medicina. Isso. Olha aí, viu? É médica cirurgiã, ou seja, mexe com coisa delicada. E pense que ela ainda é especialista em catarata e glaucoma. E quem é essa daí? Rapaz, eu falo ou você fala? Rapaz, e aí? Eu acho que todo mundo já sabe quem é. A gente conta até 3 e fala. 2, 3. Caramba! Ela tá aqui com a gente hoje, veio bater um Gostou da papo. atuação? E aí, a gente repete, hein? Não, a nossa atuação. Ah, já foi, porra. E aí, vai editar? Acabei. Não precisa editar nada não, pô. Tá, então Todo mundo a sabe gente quem tá tá trazendo atuando. ela hoje e assim, um convite muito especial para uma pessoa que acabou entrando na nossa rotina e a gente quis iniciar dessa forma, Sim. humana, trazendo humanidade, trazendo esse conceito aí para falar sobre, né, sobre esse Não, tem muita mercado coisa, de muita oftalmo, coisa. tem tanta coisa. Ela Eu tem tô até um projeto que a gente vai falar também a respeito desse projeto. Eu tô cheio de perguntas. Não sei você, mas... Rapaz. Eu tô animado, hein? E aí, Karen? Bom dia! Ah. Eu trouxe um presentinho bem doce pra você. Que maravilha! Seja bem-vinda. Ah, deixa aqui do meu lado. Peraí, eu acho que eu vou ficar. Tô Não, pegando. dá pra mim aqui, ó. Taurino aqui. Boa sorte, meninos. Ai, Que o projeto de ai, vocês deixa seja aqui do meu sucesso. Bota ele ali, ó. Vou botar aqui. É um presente doce pra uma equipe que trabalha super docemente comigo. Tá? É? Qual o nome dela? Fluxo. Ah! Ela tá falando da gente. Ela tá falando da gente. Eu achei que ela estivesse falando de quem fez o bolo, né? Mas que maravilha. E aí? Vamos lá. Então vamos conversar um pouquinho. Tudo bem, Karen? Tudo jóia. Tô muito E aí? feliz de participar do primeiro podcast de vocês. Que maravilha. Desejando assim, só vibração positiva, boa sorte. Eu sei que vocês, quando resolvem fazer um projeto novo, entram com tudo, se dedicam. E eu É, tô joga feliz. totalmente. Se A jogam- gente não entra de qualquer forma, né? E eu tenho Com certeza que vai certeza. ser sucesso. Que Boa massa, que massa. Então, a gente trouxe você aqui para bater esse papo. E aí, vamos começar falando já de uma coisa muito fresca que tá... Você gosta de futebol? Gosto de futebol. Gosta? E Gosto aí? desse tipo de Acompanhou a Acompanhou, seleção? acompanhou. O verbo já tá no passado, É. né? Porque a gente teve a triste notícia de que elas... saíram. Eu tô assistindo o primeiro jogo, na verdade, perto dos horários. Né? É uma pena, né? Porque a seleção feminina, ela... Na minha visão, né? Eu acho que ela é muito... É deixada de lado, sabe? Pelas pessoas que acompanham o futebol. O futebol masculino, ele sempre vai ter um maior destaque. Mas E assim, é um problema que é enraizado. Na verdade, a gente vive numa sociedade que ainda tem princípios machistas, né? Machistas, sim. Então, a percepção da mulher com essa visibilidade Faltou é marketing, fantástico, marketing, mas sabe? faltou. Uhum. Bem verdade, faltou. Mas a gente já vê uma grande evolução, porque esse ano eu vi as crianças irem
fantasiadas pra Isso escola. que eu ia falar. Foi uma coisa também que surpreendeu Entendeu? a gente. A escola estimulou que no dia dos jogos da seleção feminina do Brasil, as crianças fossem vestidas com a camisa do Brasil, Com a como camisa. foi feito na Copa da seleção masculina. sim. entendeu? Eu não Sim. sabia Então, disso. foi uma coisa- Massa. É um Hoje mesmo, no movimento. último Massa. jogo que elas perderam hoje, as Sim. meninas Foram de camisas de Brasil. Brasil. Ou Isso com é- algum adereço que remetesse à seleção brasileira. Isso é um movimento importante. Importante. Eu não É sabia importante. disso, sabia? É, Não, eu sabia porque eu acompanhei algumas escolas e até no caminho de casa para aqui, eu via sempre essa movimentação. Mas não só isso, as empresas também. Aqui a gente parou em alguns momentos para assistir os jogos e a gente já viu também essa movimentação em outros lugares, os bancos iniciando às 10. Enfim, fala um pouquinho aí, cara, sobre essa coisa, né? Você já enfrentou algum problema com relação pelo fato de ser mulher, unicamente por ser mulher, de ter acesso a alguma coisa que você se sentiu, poxa, não, isso é errado e eu tenho que me posicionar. Você já foi vítima de alguma coisa? Não, eu, na verdade, vou dizer a você que eu nunca pensei nessa possibilidade, assim, não, isso não deu certo para eu ser mulher. Não, isso aqui é uma atitude que não tem porque eu sou mulher. Não, eu acho que eu nunca enfrentei essa Nunca teve situação esse olhando, empecilho. Sim. entendeu? Dessa forma. Uhum. Eu acho que eu ponderei muito essa questão de ser mulher na época da escolha da profissão. Sim. Tanto da profissão quanto da especialidade, né? Quando a gente resolve ser médica, a gente abraça uma gama muito grande de profissões nessa possibilidade. E aí eu comecei a pesar algumas coisas, tipo, eu queria ser mãe, então eu teria que me dividir entre a casa, o trabalho, porque eu acho que a realização, quando você consegue encaixar as duas coisas, você consegue trabalhar e consegue também dar assistência em casa, Sim. eu acho que é o maior desafio da mulher hoje em dia, Sim. que é a mulher que conquistou seu espaço profissional. Sim. Então eu escolhi uma profissão que não tivesse plantão, entendeu? Entendi. Então assim, foi uma escolha... especialização, né? Foi tudo bem que eu arquitetado pensei, eu não pra... quero ficar muito tempo fora de casa, eu não quero dar plantão noturno, para não ficar muito ausente dos meus Maravilha. filhos, Você se tiver. pensou com visão Pois a longo a prazo. longo prazo. Então eu achei que em questão ao meu sexo, a minha definição de trabalho pesou. Mas em relação às outras coisas, nunca pensei assim, não vou conseguir isso porque eu sou mulher, isso aqui não vai chegar porque eu sou mulher. Sim. Eu nunca enfrentei isso, Nunca enfrentou. Nunca enfrentei assim. Nunca pensei Sim. dessa forma também. Entendeu? Talvez também você tenha uma forma leve de ver a sua posição nesse lugar e isso também ajuda, né? Eu acho É. que É um por processo. pensar tanto, né? Por esquematizar tanto como é que ia ser, Sim. hoje em dia dá tudo certo. Tudo certo. Eu nunca pensei assim, certo. não, eu não vou fazer isso porque eu sou mulher. E aí você tocou num ponto que é muito curioso e eu acho que muitos jovens, porque a medicina é uma profissão nobre, e muitos jovens, no passado, na minha época, a gente crescia assim, quero ser médico. O pai dizia, tem que ser médico ou advogado. E eu fui um dos meninos que cresci na minha família querendo ser médico. Prestei até vestibular para isso. Mas o que foi que te levou a tomar a decisão de escolher essa profissão assim? Era um sonho seu? Era um sonho dos seus pais? Na verdade, Que assim, eu era? sempre gostei do cuidado. Eu acho que quando você. Como é que você identifica assim? Na minha época não existia muito curso de vocação, né? Eu estudava, embora eu tenha nascido aqui em Salvador, eu morava em Feira na época do vestibular. Então, na minha escola em Feira de Santana, a gente não tinha curso vocacional, Sim. aquelas palestras de você fazer vocação, aqueles testes vocacionais, que hoje em dia a gente tem, é muito mais fácil a pessoa Sim. tentar identificar que área vai. Mas eu sempre gostei de cuidar, do próximo. Então, eu acho que essa forma de pensar no próximo leva você a querer cuidar, estar mais próximo. E aí foi assim que eu pensei em fazer medicina. Sim. Eu pensei em fazer E- medicina, pensei em fazer psicologia também. Eu falei, é uma outra coisa também, que eu teria um cuidado com alguém, entendeu? E aí foi assim que a gente acabou definindo. E como é que foi essa jornada? Você falou que nasceu em Feira, né? Você fez então o segundo grau lá? Eu em fiz Feira? segundo grau em Feira. Em Feira. Na verdade, Isso. assim, eu nasci aqui em Salvador, mas só vim morar em Salvador na época da faculdade. Ah, tá. Já veio como médica. Olha, A mentira. gente sempre morou muito no interior, meu pai trabalhava no banco, e aí era aquela rotatividade, a cada Sim, 4 anos a gente mudava de mudava. agência, entendi. Cheguei a morar em Aracaju uma época, Sim. aí depois fui para Itabuna, e aí o segundo grau a gente acabou fazendo em Feira. Mas você sempre estudou em escola particular. Foi, a gente sempre estudou história particular. Era Como sempre é que, como é que era a prioridade. vida, assim, mudando de lugar, adaptação, amigo novo? Às vezes eu falo isso para as minhas filhas, sabe?
período que você começa a fazer seus laços escolares, né? Sim. Os colegas de escola, começam os primeiros namorados. Ver a festa de 15 anos hoje, entendeu? Eu fiz em Aracaju meu aniversário de 15 anos. Fiz 18 Tinha anos. algum amigo lá na época? Tinha namorado, tinha paquera. Então, assim, você acaba perdendo esses laços. É. Mas, em contrapartida, você experimenta outras cidades. Com Você culturas. Experimenta culturas um diferentes. novo, né? Assim, Vai você abrindo. consegue. Eu não tinha na época WhatsApp, a gente não tinha internet, mas até hoje eu tenho amigos da época de terceiro, quarto ano, antes do ginásio, entendeu? Sim. Então a gente consegue ainda manter esses laços. Mas o mais difícil realmente era a partida. Toda vez que falava, a cada 4 anos a gente mudava. E aí na época que falávamos, aí você, na verdade, meu pai era assim, você escolhia algumas propostas que tinham disponíveis na época. Como assim, propostas? Porque assim, na época que você vai mudar, eu não quero mudar para feira. Eu vou mudar, então você vai ter que mudar. Na sua posição, no seu cargo, No onde caso, você tem vaga. Ah, perfeito. As Aí, possibilidades, as possibilidades. Ele Então, definiu. ele conversava com a gente, entendeu? E a gente sempre ficava naquela expectativa, para onde é que a gente vai, para onde é que a gente vai. E acabou que deu certo. A gente tem amigos, eu tenho os amigos de Aracaju ainda, eu tenho os amigos de Itabuna, que foi onde eu estudei. Ou seja, você tem amigo na Bahia Pois toda, é, né? tem os meus colegas de feira, entendeu? Um pouquinho em cada Então, um canto. pouquinho em cada canto. Eu acho que foi isso. A gente acabou plantando o amor em cada canto, entendeu? Pronto, e eu acho que isso tem uma coisa bem bacana também, que é assim, à medida que você vai passando por essas coisas de forma precoce, você cria uma resistência para desafios muito maiores. Você vai Então, amadurecendo, né? certamente a maturidade vem É disso sair da também. zona de conforto Exatamente. sempre. Então, assim, quando você estava já... Importante. Você chegava na escola, se adaptava, criava vínculos, mudava. Mudava. Entendeu? Mudava. E aí, escola nova, como é que vai ser? E a ansiedade dos pais também. Quando você chegava na cidade, você tinha que ficar perguntando, geralmente... Como é que referência é? que eles Onde é a tinham, padaria aqui, né? Do banco, né? Com a melhor Ah, escola. mas na escola, onde é que bota e tal. Então, tudo isso era sempre um desafio para eles. E você, cara, assim, com essa... Bom, já dá pra ver que se você foi uma laureada na época da faculdade, Era significa muito dizer que estudiosa. você era uma menina estudiosa. Você sempre foi boa aluna? Sempre. Eu sempre gostei muito de estudar. Sim. Eu sempre gostei muito de estudar. E você tinha uma referência, assim? Na verdade, assim, meu Algum pai, familiar? ele falava muito sobre o estudo. Ele sempre dizia, essa semana foi aniversário dele, eu postei dizendo a ele que ele falava que o conhecimento é a sua maior riqueza. Que maravilha. Ninguém tira isso de você. Uau, ó, Porque é me arrepiei seu. aqui, viu? Entrou, é Ó. seu e ninguém tira. Ele sempre criou a gente assim, sabe? Mas eu sempre gostei muito de estudar. Mas eu tinha um problema. Qual era o problema? Eu fazia o dever rápido, eu estudava rápido e queria ir pra rua. Entendeu? E quando era na Era a sala Karina jovem, quando né? era na sala de aula, Tudo muito rápido. minha né? mãe foi chamada umas 2 vezes na escola, porque eu fazia o meu dever, ajudava os colegas, terminava e queria conversar. A professora não pode, ela tem que fazer o dever devagar, para ter o tempo de Pra todo entender. mundo. E não atrapalhar os outros colegas. Então, assim, eu sempre gostei muito de estudar. Eu fazia o dever, na época o dever de casa, né, que hoje em dia eu não tanto tenho, eu fazia o dever na sala mesmo. Eu terminava o meu, já pegava o dever de casa, já adiantava, para quando eu chegasse em casa não tinha Ficar dever. livre, Entendeu? Não tinha mais dever. Eu queria... Claro. O homem morava no interior, então eu queria jogar baleado, brincar de esconde-esconde, brincar de elástico, Sim. pular, brincar. Eu queria ir pra rua. Queria brincar. aproveitar tudo Queria que aproveitar pudesse. tudo que eu pudesse, entendeu? Não queria mais, assim. Então, eu sempre fui muito dedicada no momento da escola. Eu queria estudar naquele momento, tá tudo pronto, tudo resolvido, não levar nenhuma pendência para casa. Mas eu sempre gostei muito de estudar. Mas, na verdade, assim, a faculdade, quando a gente entrou na faculdade, eu entrei fazendo medicina na Baiana, 1 ano e meio depois minha irmã entrou para fazer fisioterapia, e eu não tinha ideia dessa premiação de notas. Sim. Né? A gente sabia, a gente usava tudo para faculdade, para escolha de estágio, escolha de hospital que você ia ficar. Sim. Então, assim, para mim, no dia da formatura, que quando você vai receber seu diploma, as pessoas avisam, na verdade, você que você foi laureada no momento do diploma. Ah, que maravilha. Então, Entendeu? isso é melhor ainda, na verdade. Então, o que foi que É uma aconteceu? emoção. Eu dei... Aqui fala palavrão? Não pode. Você vai botar pim! Pode falar que você quer. Na hora que eu... E assim, fomos 3 colegas laureadas. E por ordem alfabética, eu fui a primeira. Né? Porque eu era C. Então, fica todo mundo de pé. A banca fica de pé. Os seus colegas ficam de pé e vem o prêmio. Eu só tenho Todo mundo de pé e você caiu, né? Caiu pra trás. E meu pai e minha mãe não sabiam do que se tratava, né? Então, quando eles viram, minha mãe largou meu pai.
lá, vindo devagar, correu pra me pegar, entendeu? Então foi uma E emoção você já muito tava grande. no chão, essa Eu já estava assim, em êxtase nesse momento, entendeu? Foi muito especial. mas muito eu especial. acho que o bacana disso é que eles mostram isso. Cria aquele clima, né? Que Na vai verdade, ser... você vai receber o que você plantou. É basicamente isso, né? Eu acho que isso é uma Como base. diz o filósofo, né? Faz Quem faz merece. faz merece. merece. Quem né? faz merece. Mas assim, eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei de me dedicar, eu sempre gostei muito de áreas de humanas, eu sempre gostei muito de física, e assim, eu dava banca. Sim. Né? O que acontecia? Eu sempre dei muita banca. Você Eu- dava banca? É mesmo? Dava banca, era. De quê? Tudo? Então você já foi pró. Eu já fui pró. Quando eu estava no segundo grau, Sim. há pouco tempo atrás, né? Há pouco tempo atrás, no segundo grau, eu era muito boa de física, Pouquinho muito tempo boa em atrás. física. Certo. E aí a professora me chamou para eu dar banca a outra turma. Eu era tipo assim, primeiro ano A, científico A, e primeiro ano B precisava de uma banca para os Tipo próprios alunos, monitor, né? monitora. Uhum. E aí eu dava banca para os colegas da mesma turma, quer dizer, Uhum. da turma B, né? Sobre física, eu sempre gostei muito de física. Hum. E pronto. Aí depois eu comecei a dar algumas bancas ganhando mesmo dinheirinho. Ah. Entendeu? Massa. Era. Eu dava banca. Pra galera da sua idade da minha mesmo. idade, um pouquinho mais nova. Que massa. Entendeu? Aí uma coisa Eu que... estudava, né? Pra eu dar banca, eu tinha Uhum. que treinar o que eu ia falar, como é que eu ia estudar. Então eu ainda ganhava dinheiro também. Ajudava na cidade, né? Massa! Isso é muito bom, né? Porque o gostar de dinheiro, ele vem com uma série de coisas, né? As pessoas gostam de dinheiro por algum motivo. Se gostar de trabalhar e gostar de dinheiro, tá tudo certo. Certo, tudo É uma bem, né? missão do bem. Eu acho que todo mundo tem que Também ter. acho. Agora, cara, e você falou uma coisa, que você já era uma criança que gostava de usar o seu tempo da maneira correta. Percebe-se que você é uma pessoa muito ocupada. Você tá sempre fazendo alguma coisa. Essa gincana, porque é uma gincana, né? O dia Assim, todo. se a gente pegar todas as características, né, que doutora Karina Loyola tem, é uma gincana da hora que acorda, da hora que dorme. E a gente não consegue ver você perder o humor. Humor. Né? Né? Você já viu isso? Esse Que lado ela tem uma sensível, energia né? tão intensa que a gente fala, tá bom, a bateria vai descarregar que horas? Como é a sua rotina assim? Você toma suplemento? Como é? Energético, já tô. É o quê? Ó, se meu marido estivesse aqui, ele ia dizer, casa com ela pra você ver na hora que ela tá zangada, entendeu? É, Mas assim, na verdade... é escorpiana, né? Eu sou escorpiana, eu tenho realmente um gênio muito forte, mas assim, eu gosto de viver tudo muito intenso. Sim, Isso é uma característica minha. Eu gosto de viver tudo intensamente. Então, assim, sim. eu gosto de passear. Cheia de vida, cheia de... Então, assim, eu procuro me alimentar, faço orientação nutricional, tomo as vitaminas, procuro comer nas horas certas. Que é uma das coisas para mim que eu acho que é mais difícil quando o consultório está cheio, o ambulatório está cheio, é você se alimentar. Sim. E aí, no final do dia, você sente a falta da energia, fica com Sim. fome, né? Então, E você sempre teve esse cuidado, Fê? sempre tive esse cuidado. Com a Agora, saúde, sim, com... eu comecei Ou a com mais- profissão te levou a tomar decisões assim em prol do seu autocuidado? Porque é uma rotina que não é fácil, Foram as né? duas coisas. Quando o trabalho aumentou, a intensidade do trabalho aumentou, eu vi que eu precisava realmente fazer uma regularidade na alimentação. E a idade, né? A maturidade mostra a você Sim. que você não é mais criança, então você precisa comer bem, você precisa dormir bem. Sim. Entendeu? Uma coisa, aí eu vou te falar uma coisa que eu acho que me deixa de mau humor. Quando eu durmo pouco, eu gosto de dormir. Sério? Adoro dormir. Geralmente essas pessoas são muito intensas, acham que dormir é perder tempo. Eu acho que é reorganizar Aí, a ó, energia. aí, tá vendo? Ela trazendo já. O segredo da energia tá aí, pô. Tá Eu no gosto de chance. dormir, então Dorme assim, quantas horas? 15 por dia? Não durmo. Eu durmo pouco. A gente dorme tarde. A gente tem uma rotina de acabar dormindo mais tarde. Aham. E acordo muito cedo. Sim. Né? A rotina é acordar muito cedo. Mas assim, eu gosto de dormir bem. Entendeu? Sim. Por exemplo, mesmo que você durma pouco, mas que esse sono seja um sono regenerador. Então, assim, eu procuro. Quer ver uma coisa que me dá agonia? Acordar no meio da noite, despertar, ter um sonho assim, um pesadelo, sim. acordar e Perder o perder o sono. sono. Sim. Aí eu fico Mas chateada. são coisas que você não controla, Não mas controla. tem coisas que são controláveis. Por exemplo, alarme de celular, né? Não é isso? E desperta, Despertador, aí acorda, né? Então, Isso é assim, realmente chato. eu acho que minha rotina realmente é uma rotina cansativa, assim, de dia a dia.
Eu também, quando chega no final de semana, quero aproveitar as meninas, quero aproveitar meu marido, quero aproveitar Sim. a praia, quero aproveitar o sol. E Adoro quer quando o sol. descansar em algum momento, assim. Sabe a hora que dá um soninho? Domingo depois do almoço. Aí eu quero se Tirar aquela sonequinha de tarde. Se eu A tiver siesta, sentada, a siesta dela sentada, é domingo eu tiro à assim, tarde. eu cruzo os braços, encosto assim, tiro um cochilo. Adoro tirar um cochilo depois do almoço no domingo. E adoro ver o pôr do sol. Eu acho que é um momento assim, muito, muito mágico, sabe? É um momento É único. único. Eu adoro o pôr do sol. E aí, você estava falando da pandemia. Na época da pandemia, a gente não ficou tão restrito, porque a gente trabalhava, né? Eu trabalhava, ele trabalhava, a gente Sim. só trabalhava menos. Mas então, o que eu fazia de rotina com as meninas pra gente poder passear? E a gente ia ver o pôr do sol. Entendeu? Era uma coisa sempre que a gente E tem priorizava. algum lugar específico aqui em Eu gosto de ver Salvador? no Rio Vermelho. Ah, que Ali, maravilha, ali perto, da praça ali, da Carajé. da e tal. Carajé. Ali A Praça tem, de Santana. Isso, ali tem É lindo, é pôr do verdade, sol é lindo mesmo. ali, entendeu? Eu gostava muito, a gente ia. E nada competitivo, né? Você Porque o espaço deixava é... o carro, cada um ficava, às vezes o pessoal ficava no carro vendo o pôr do sol. Então foi uma coisa que na época da pandemia a gente fez muito. Sim. Era sair ali, dar uma voltinha, ver o pôr do sol com as meninas. Sim. Então é um momento que eu acho que me dá uma revigorada sempre o pôr do sol. Cara, Maravilha. e sobre sua relação com os pacientes? A gente percebe que você tem um cuidado com todos os pacientes. Eu que fui lá no dia, eu vi, você chega assim, de fininho, Dona Maria, vem cá, dá aquele abraço, conversa. Eu gosto muito dos meus pacientes, é assim, eu acho que você tem... É uma característica sua, né? Essa Talvez, coisa do... eu acho que é o do cuidado mesmo, né? Sim. Sim. Mas assim, tem paciente. A gente tem paciente que tem um perfil que gosta de ser tratado assim mais carinhosamente. Sim. A gente já tem um paciente que é mais fechado, distante, mais fechado. Às vezes eu quero quebrar aquele clima, e às vezes ele, Uhum. ele se sai, É uma questão de entendeu? acolhimento, né? É uma coisa do Deixa- acolhimento. Eu acho que assim, eu trabalho com uma especialidade muito difícil, que é uma doença crônica. Né? O Sim. glaucoma é uma doença crônica. Uhum. E como eu já tenho assim mais tempo no mercado, geralmente quem vai para mim vai para um diagnóstico mais difícil, para um procedimento cirúrgico, para uma dúvida. Então o paciente já chega meio fragilizado. Uhum. Então eu acho que é a partir daí que eu começo a me preocupar muito nesse acolhimento, porque se você já chega, ele já chega fragilizado e você está muito endurecida, entendeu? você- Fica muito mais difícil. Que na Só verdade despejar você... informação na Só, pessoa, entendeu? Não deve ser complicado. fácil. Uhum. E você falou aí, o paciente ele chega fragilizado. Na verdade, eu acho que eu penso, né, que o médico ele tem um papel muito importante. Esse contato humano é muito importante, porque a partir dali você pode mudar a vida da pessoa. Porque se você desperta a pessoa com esse acolhimento, eu acho que a receptividade para a doença, para o cuidado, para o autocuidado, é muito maior do que você, de uma forma Só seca, teórica, né? só Seca, tá teórica, aqui, tá? a doença é causada por isso, a partir de agora é isso. Porque assim, é uma É, doença eu acho que muito não tem assim. cura, E não tem cura. mas ela pode ser tratada. Pode ser Então, tratada. eu acho que trazer essa esperança pro Exatamente. paciente é E sabe o importante. que eu sempre Isso. gosto de dizer? A gente está dividindo o seu tratamento. Uma parte é minha responsabilidade, é entender qual é o melhor tratamento para É um você. trabalho É coletivo. um trabalho coletivo. Mas Isso. daqui para ali é o seu trabalho. Se você Isso. não fizer a sua parte, compromete a minha parte e o resultado de tudo. Sim. Então, eu tento aquela história, a gente divide para conquistar. Perfeito. Entendeu? Acho que a gente divide essa responsabilidade para conquistar o tratamento melhor. Agora, eu tenho um segredo também, que eu sempre faço. Eu Atenção, olho- oftalmo. Eu estou mudando de oftalmo, tá? Eu Por aqui, sempre não é olho. Olha pra câmera, cara. Aqui, Facial. ó, meu oftalmo a partir de agora. Eu não vou contar não, meu segredo. Não vai Conta. contar, não? Eu sempre olho a ficha Faz do no e-book. paciente, Ah, a ficha do paciente antes dele entrar. Então, às vezes, o paciente me deu, por exemplo, uma toalha há um tempo atrás. O paciente Sim. me deu um bolo. Aí tá lá anotado na ficha. Ganhei bolo. Ganhei toalha. porque isso já é uma forma de você fazer o seu RM. Eu chego pra ele e falo, Isso. chame pelo nome. Eu falo, Isso é maravilhoso, "Lene, cara. que bom, que bom que você Perfeito. veio. Quando é que você vai trazer outro bolo? Quando é que você vai me dar com outra toalha? É aquele É, quebra-gelo. Toalha. Aí eu passei, a senhora lembra? Eu falei, sempre lembro. Ou então, quando é a primeira vez que o paciente vem pra mim e ele já tem ficha, eu sempre leio a história dele antes. Olha, eu não sei se é uma estratégia de poucos, mas eu já ouvi, inclusive, depoimento da minha mãe, que é uma idosa, e ela já chegou pra mim falar assim, filho, fui no oftalmo e hoje adorei minha médica. Eu falei, sério, mãe, o que ela fez assim na consulta? Ela falou,
Ah, eu não sei, mas ela é tão gente boa. Ela falou que eu tava tão linda, com um vestido tão bonito. Ah, eu amei ela, sabe? Eu acho que isso faz a total diferença. Pra quem está ali, Está naquela recebendo. posição. Eu tenho Perfeito, um cara. paciente que ele era mais idoso, Com certeza. e aí aconteceu uma situação interessante essa vez, porque ele tinha mais ou menos uns 85, 86 anos. Aí a filha dele me chamou, o doutor, meu pai, é apaixonado pela senhora. Eu falei assim, Apaixonado como? eu falei assim, não, é porque eles gostam muito de mim. Ela, não, doutora, a senhora não tá entendendo. Meu pai tá apaixonado pela senhora. Todo dia ele quer vir aqui e quer trocar roupa, quer comprar roupa. O que eu faço? Eu falei, você traz ele que eu cuido, converso com ele. Ela, doutora, vamos terminar. Eu pensei, não vai mais atender ele. Eu falei assim, mas meu Deus, meu pai tem 80 e tantos anos. Ela, mas doutora, ele só quer vir pra senhora, ele quer perfumar, quer perfumar. Mas isso é o cuidado, isso é o cuidado. E aí, falando nesse amor todo, Karina é dona de um projeto que é, assim, revolucionário no mercado, tá? Karina Laiola é a autora do projeto Olhar de Glau e autora do livro que Glau lançou, que é O Colo da Vovó. A gente foi no lançamento. Quer falar como foi o lançamento? Olha o livro aqui, ó. Na verdade, Olha o livro de doutora Karina Laiola. eu queria voltar a conversa Pode voltar. pra gente falar como foi que Karina surgiu nas nossas vidas, né? A gente ainda não falou. A gente pode trazer isso até depois desse ponto do livro, sem problema. Sem problema. Mas assim, falando desse amor, dessa paixão, de como os pacientes... Porque assim, a gente foi engolido, verdadeiramente engolido, por uma onda de amor no lançamento desse livro. É assim, já acostumado a presenciar outros lançamentos de autores renomados, sinceramente, desde quando o livro chegou em nossas mãos, a gente já acreditava no livro. Mas o que a gente viu ali de paciente encantado, devolvendo amor, eu não vou falar da família, porque família é o esperado. Mas assim, os pacientes, uma avalanche verdadeira, assim, de só amor. Então, fala um pouquinho sobre esse projeto. Na verdade, assim... Tinha gente, hein? Foi muita gente. Foi muita gente, zerou as vendas, zerou o estoque dos livros. Foi uma tarde, assim, mágica. Eu ouvi Foi de uma mágico paciente mesmo. uma coisa, assim, que ela me marcou muito. Foi a Adriana, que é a paciente que eu adoro, foi quem me deu a flor. Né, que ela queria que eu usasse Ah, sim, você estava usando uma flor no dia. É um adereço de presente ao paciente. Ela falou assim, eu quero que você use um adereço meu, porque ela sempre gosta de usar, se decorar, assim, coisas bonitas. E ela queria que eu usasse um colar. Sim. E aí o colar não pegava com o vestido, ela falando, você usaria uma flor? Eu falei, claro. Quando a Adriana chegou, que me viu com a flor, a Adriana chorava muito. Oh, meu Deus. E aí, depois do consultório, conversando com ela, eu falei, mas por que você chorou tanto? Aí ela falou assim, porque eu vim de um dia, de algumas coisas pesadas na semana, eu vim de uma semana, assim, difícil, com algumas notícias aquilo ali complicadas. preencheu. Quando eu cheguei, que eu percebi uma tarde iluminada de sol, aquele chafariz, a sua família. Sim. Eu senti, ela disse exatamente isso, eu me senti invadida por uma onda de amor. Foi isso mesmo. Que eu não consegui me conter de chorar. Eu fiquei emocionada de felicidade. Foi isso mesmo. Entendeu? Eu simplesmente desabei. Tudo que estava difícil foi embora. E aí eu não aguentei, eu não resisti. E ela se sentiu muito emocionada. E eu só recebi amor, disse assim, gente, eu nunca imaginei ganhar tanto reconhecimento de amor. Porque O que a gente achou interessante também, que passavam pessoas na frente do museu e queriam saber o que estava acontecendo. Verdade, Entrava. todo mundo com a curiosidade. Mas assim, foi realmente uma tarde iluminada. Sim. O dia estava lindo, o sol estava lindo, as crianças estavam muito Sem felizes. contar que a obra ela tem um contexto maravilhoso. A gente não vai contar aqui, tem que comprar o livro para entender sobre a obra, mas sem contar o quanto de amor você depositou na obra Colo da Vovó, tudo isso que falamos aqui estava nítido lá, né? Porque realmente não você pode até criar algumas coisas, mas não dá para criar a verdade. A verdade ela existe e foi só amor, assim. Fala um pouquinho sobre como foi perceber aquele momento, assim. O esquema da flor foi lindo, maravilhoso, mas e você não ficou tipo, gente, é comigo, você não ficou surpresa, não? Dormiu quando chegou em casa? Eu
dormir. Final de semana sem dormir, Eu ok. não consegui dormir. Foi assim, quando eu cheguei, primeiro assim, quando eu cheguei, que eu vi o banner que a gente fez, que vocês fizeram assim de uma maneira linda. Sim, um backdrop O na backdrop frente. no gramado, ficou lindo. Eu fiquei assim, extremamente emocionada quando eu vi Glauna, pequenininha, né? E aí, pronto, eu já fiquei emocionada ali. Aí comecei a tirar as fotos. Aquele momento que vocês pediram para eu ir em direção à minha família e me abraçar, aquilo ali para mim, entendeu? Foi super complicado. Minha sandália quebrou, só lá na Sim. minha sandália. Não, ainda A tem gente tem isso gravado. Aí minha mãe faz o quê? ser mãe de adolescente é um problema. Quando o solado do sapato dela soltou, a filha dela disse assim, eu disse, pega aqui, Isabela. Ela falou, eu não. Eu disse, Isabela, pega aqui. Ela, eu não, minha mãe, eu não. Que vergonha. Quebrou, minha mãe fez o quê? Eu falei, joga fora. Ela, não, mas aí vamos botar no escondidinho, a gente escondeu ali. É. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha ideia de quantas pessoas iriam, né? Acho que a gente não tinha essa ideia. E aí eu acho que começou a ninguém chegar tinha. um, chegar outro, chegar um, chegar outro. E começou a chegar pessoas que eu não tinha ideia que realmente iriam. Sim, Entendeu? sim. Porque as pessoas falavam assim, eu vou lhe ver, mas eu não tinha realmente essa noção. E começou a chegar todo mundo. Todo mundo que falou que podia ir. Chegou uma pessoa que... Um verdadeiro case, na verdade. Pra gente, Foi assim. neto de paciente, foi filho de paciente. A minha mãe não pôde vir, mas pediu pra eu vir. Uhum. Entendeu? E eu sabia quem era a mãe dela. O neto eu sabia quem era. Teve uma pessoa que viu a divulgação que não me conhecia. Aí eu falei, muito E obrigada. foi. E foi, entendeu? Isso é maravilhoso. Então, assim, quando eu comecei a ver aquela quantidade de pessoas, eu comecei a ficar cada hora mais Em nervosa, mais êxtase, né? extra. Eu fiquei exatamente em êxtase. E assim, entendeu? cara, e pra gente, assim, a sensação de trabalho concluído, sabe? Foi, de foi, ver, não assim, foi, foi, Mas eu acho foi que maravilhoso. gente. Assim, o colo da vovó. Verdade. Né? Tipo, a gente olhava assim com orgulho danado. Verdade. Porque tanto de discussão que a gente teve aqui, de Não desdobramento. foi nada fácil. Sabe? Pra quem não sabe, o livro da vovó, Colo da Vovó foi ilustrado por uma agência chamada Pulso. Lindamente ilustrado. Linda, olha advérbio de modo, né? Lindamente ilustrado. Uma tal de Quem uma falou foi agência. ela, viu? Uma tal de uma agência aí que tem um rostinho, assim. Eu sei que o livro da vovó foi É lindo demais, realmente. O da vovó foi um desafio muito grande para todos nós. Foi. E interessante, quando eu falei assim, mas eu quero que os meninos ilustrem. Que vocês não sabem, mas o fluxo para mim, eu chamo de os meninos. Os meninos. Não, ela atende o telefone, eu tô falando com ela, ela fala, Os meninos. alô meninos! Oi meninos! Tá bom, Eu quero ok. que os meninos ilustrem. E aí, Denise falou, mas a gente nunca fez nenhuma ilustração de livro. Eu também nunca escrevi, então tô Tá todo mundo no mesmo Tá lado. todo mundo no mesmo. E assim, vocês abraçaram de uma forma muito linda o livro. A ilustração do livro é linda. A gente percebe muito É amor, linda mesmo. entendeu? É muito elogiada a ilustração dele. Uhum. Todo mundo fala muito da ilustração do livro. Mas assim, eu acho que a tarde do lançamento foi uma tarde realmente, que, como ele falou, Batalha. fechou, né, o Sim. trabalho como uma coroa cheia de amor. Isso. Eu acho que fechou o trabalho da gente, desde que a gente começou a desenhar o Colo da Vovó em janeiro, como uma tarde coroada realmente cheia de amor. Eu acho que como, Foi um dia coroado como mesmo, né? um projeto assim com envolvimento de carinho, de amor, de afeto, teve a tarde que merecia. Eu acho que a gente sabe? Karina Foi a daquele tipo de cerejinha. pessoas que, assim, ela é tão intensa que ela consegue fazer a gente chorar juntos. Eu conversei com alguns pacientes que estavam lá, visitantes, né, curiosos e tal, e algumas pessoas diziam assim, umas 3. Ela já me atende há mais de 20 anos. Você está denunciando a minha idade. Ela já me atende há mais de 15 anos. Parece que era combinada. Ah, essa doutora é maravilhosa. Quem não sabe, Karina tem 25 aninhos. Karina tem 25 30, anos de 25, formada, quase. 25 anos de formada, 30 anos de idade. E 30 anos de Na idade. faculdade com 5 anos. Né? Quase 25 Super anos de dotada, formada. né? Mas assim, Fala a verdade, você tem vergonha de esconder a idade? Porque, tipo, Claro assim, que não. eu acho que quando a pessoa é assim, né? Toda cuidadosa, toda vaidosa, não deveria esconder a idade. Você tem Não. quantos anos, Karina? 48. Gente, 48, com 48. alma de 25 e corpo de 18. Energia de 15. Ok. Era só pra finalizar. O que acontece? Quando eu fui contar a história na escola, né? Sim, teve uma criança teve que contação, perguntou, né? teve contação de Você tem história. quantos anos, tia? Eu falei, não vou mentir, não posso mentir. Eu falei, vou falar a verdade. Tenho 48 anos. Ele, eu falei, tá vendo? Nunca tá, gente. Aí eu tirei, eu falei,
nunca é tarde para se realizar um sonho. Ele, né, tia? 48. Eu acho que esse tocou no ponto aí que é interessante. A idade, né? Eu acho que quando eu tinha 15, 20 anos, eu achava todo mundo de 40 velho. Sim. Mas os 40, daqui da minha época, não é o mesmo. Não 40. é, não é. de jeito nenhum. A gente tem um envelhecimento hoje muito mais coordenado, muito mais orientado, né? Muito mais acompanhado. Muito mais responsável né? com o autocuidado. Eu acho que a gente Sim. se cuida muito melhor, né? As E crianças associado a isso, quando ainda é vaidosa, porque você é ajuda, né? vaidosa. As crianças de Tá, 10, não vai dar. 11 anos usam as tecnologias que a gente tem atualmente, que a gente utiliza de forma, sabe, com maestria. Então, não tem mais esse distanciamento entre as idades, sabe? Eu também acho que é uma coisa que... Embora ontem mesmo saiu em uma página, não me recordo qual, mas uma informação muito importante, que eu acho que foi um país de primeiro mundo fazendo uma campanha muito pesada para que os livros, as crianças voltassem a ler livros em papéis físicos, porque o e-book estava causando uma série de transtornos. Inclusive, Isso é que leem, né? Porque... exatamente. Inclusive para fortalecer um hábito da leitura, né? Que é um hábito importante. Porque né? a quantidade de desvio assim, de informação que tem hoje em dia é absurdo. O que eu acho? Eu que venho da geração do livro, né? Eu sinto muita diferença para estudar. Porque eu gostava de riscar. O meu livro, ele era cheio de marcações, ele tinha página marcada, coisa marcada, grifada, na véspera da prova, é pra lá que eu ia. E aí, quando eu vou estudar com as meninas, principalmente com a Isabela, meu Deus, não tem livro o ano passado, não tinha livro. E elas têm o hábito de ler, escrever? Elas gostam de ler, de escrever, gostam de desenhar, elas gostam muito de desenhar. Sim. Né? E elas criticam porque dizem que a mãe não desenha nada comigo. Eu não sei fazer, eu não sei desenhar, nada. E elas desenham muito melhor do que eu. Sim. Mas assim, eu senti muita falta desse livro escrito para estudar. Eu acho que isso é uma coisa até para você revisar na véspera da prova, para você fazer anotação. Então, hoje a gente já viu que esse ano já tem mais meio a meio, mais dividido na escola, entendeu? Mas eu acho que eu sinto muita falta do livro físico. Que eu acho que é mais fácil para você estudar, mais fácil para você revisar. E ainda tem isso, né? Você tocou em outro ponto, você queria falar? Não, pode falar. Ainda tem outro ponto que é importante, assim. Você falou da idade e a gente não pode esquecer que você é mãe de duas meninas, né? De gerações diferentes até. Então, assim, a atualização... É muito rápido. Eu não sei, ser mãe de adolescente, assim, como deve ser mãe de adolescente? Qual a diferença de idade entre as duas? 4 anos e meio. 13 e 8. 13 e 8. 13 Já dá pra considerar duas gerações, né? São duas gerações. E ser mãe de adolescente, como é ser mãe de adolescente? Porque adolescente é uma fase desafiadora de questionamentos, de descobertas. Não sei, não deve ser fácil. Como é que você lida com... Na verdade, uma vez eu falei com Bela, eu falei assim, sabe quantos anos sua mãe tem? Aí ela, quantos anos você tem? Eu sei, né, mamãe? Eu falei, não, eu tenho a sua idade. Porque eu só fui mãe quando você nasceu. Sim. Então eu tenho 13 anos de mãe. Eu sou mãe há 13 anos só. Então a minha maturidade vai crescendo com o passar dos anos. Com o seu Com crescimento. o seu crescimento. Inteligente a resposta. A cada desafio novo que você me dá, eu vou ver o que eu vou fazer. Eu acho até que que essa resposta tem a ver aqui, ó, com o nome do nosso podcast, que é aquela coisa, ó. Então veja aí, veja aí a idade de sua mãe, porque eu preciso entender sobre esse assunto para devolver a solução, né? Assim, basicamente. E o primeiro filho é o grande desafio. A segunda vai muito do que você já tem, já pegou Você já tem uma experiência. Você já leva mais levemente, entendeu? Mas embora eu me considero uma mãe assim, bem rígida, né? Eu sou, Sério? Será, cara? A impressão que você passa é que... E você é liberal, assim. Não acreditem. Eu sou uma mãe assim, bem briguenta para algumas coisas, sabe? Eu exijo muito responsabilidade com a escola, com as roupas, com o quarto arrumado. Sim. Elas me ajudam. Lavam prato, tiram lixo, arrumam um quarto. Se precisar Perfeito. em casa. Perfeito. Eu sou uma pessoa muito rígida com o cuidado com elas mesmas e com a casa. Então eu digo assim, olha, se você não souber cuidar do seu quarto, quando você crescer, você vai saber se cuidar da sua casa. Com certeza. Você tem que cuidar de você tem que cuidar de suas roupas, você tem que cuidar do seu quarto. Então, assim, e eu sou muito rígida com a educação. Então, assim, eu fui criada com muita educação. Fui criada com muito amor. O colo da vovó fala disso. Mas tem uma observação no colo da vovó que eu botei,
que é verdade. Ah. A casa de minha avó tinha Regras rígidas. Então tinha hora de banho. Sim. Banho, meninos, banho. Sim. Tinha hora do jantar, da comida. Não tinha aquela história assim. Tinha Depois os eu horários, como. Não. Sentou todo mundo, Na todo mundo hora. tinha que sentar. Olha, eu acredito muito nesse modelo de educação. Pode falar. Não, vai continuar aí. Eu acredito muito nesse modelo de educação onde existem as regras. É. Uma vez, Eu acredito. Luísa chegou lá em casa, a vizinha. Luísa foi na casa de uma mulher, na casa da vizinha, e precisou pegar o shampoo lá em casa. Aí a vizinha foi lá em casa com Luísa, aí a Luísa falou assim: você sabe que aqui na minha casa existem muitas regras? E eu não tô sabendo de nada, a vizinha que me contou. Aí Luísa, minha mãe tem 45 regras. Aí a vizinha me fala, Karina, quantas regras? Eu falei, é melhor ela saber que tem regra do que a sua mãe desregrada. Então tem regra. Tem regra para sentar, tem regra para se arrumar, tem regra para comer no horário certo. E não é aquela história porque é final de semana no almoço. Não, tem almoço, tem janta, tem horário para sentar. Quando a gente já corre tanto, então no final de semana a gente tenta ficar junto, fazer a refeição junto. A gente senta junto, conversa. Então, assim, eu sou bem rígida para algumas coisas. Então, eu acho que o desafio maior dos pais hoje em dia é você fazer uma balança entre o amor, a responsabilidade, né, e os limites. Não é fácil. Perfeito. Não é fácil. E todo dia, é interessante, todo dia você repete, não pode isso, não deve fazer isso. No outro dia ela vai testar de novo. Faz a mesma coisa. Entendeu? E assim, Então, é um desafio todo dia. sim, cara, e na criação? Porque assim, você tem duas meninas. Geralmente as meninas são mais apegadas aos pais, aos homens, né? O pai, a figura do pai. Em sua casa é assim também ou não tem isso? Não, assim, elas têm algumas coisas. E o papai com você? O que acontece? Elas gostam de fazer algumas atividades com o pai. Por exemplo, filme. Elas gostam de escolher o filme com ele. Com ele. A gente assiste uma história de filme da família. Vamos assistir o filme da família. Aí ela volta, pai, vamos escolher você. Porque mamãe só gosta de filme romântico. Então, papai escolhe. Cinema, elas gostam de escolher o filme que vão lá, elas escolhem com o papai. Sim. Entendeu? Elas gostam de desenhar com o De papai. certa forma até poupam você de alguma coisa que entra na onda, né? Aí assim, elas gostam de desenhar. Esse momento de desenhar. Então, o que é que elas fazem? Elas desenham com ele, eu pinto. Mamãe, você só sabe pintar, quem sabe desenhar é papai. E tem uma história lá, que o mais inteligente da casa é o papai. Eu digo, não, senhora, eu também sou inteligente. A Luísa faz, não, o mais inteligente da casa é o meu pai. Luísa é a pequena. A pequena. Então, A pequena, ela é mais parecida com você, né? Eu acho Ela é mais solta, né? comunicativa, Apresentando o louro. ela faz logo a apresentação do pipoqueiro. Então, assim, elas são muito apegadas a ele para algumas atividades. Agora, na hora de dormir, do denguinho de dormir, é mamãe. Diga aí, Karen. Entendeu? E o segundo livro? Pois é, você sabe que eu tô sofrendo essa pressão aqui. Todo mundo quando recebe o livro, assim, eu tive respostas, feedbacks muito emocionantes, todo mundo. Principalmente para quem Zerou as vendas, né? Só pra constar. Vendas para quem esgotadas. tem muita relação com a avó. Mexeu muito em todo mundo que teve uma relação próxima muito com a avó. Sim. Né? E aí, as pessoas sempre me deram muitos feedbacks, mas todo mundo faz assim. E o E próximo? o próximo? E E o aí? próximo, né? E você com essa cobrança aí? Ela vai ser jornalista. Opa! Na verdade, assim, a gente sabe que o Fluxo e Glau estão cheios de projetos novos, né? Mas a gente está pensando em fazer como é que a gente vai pensar num segundo livro, num segundo projeto envolvido. Então você pretende continuar ou vai deixar no ar? Não, eu acho que sim. Eu acho Vai que a gente continuar? vai- Ó, conhecendo Agora- o nível de energia que ela coloca nas coisas, eu acho que vai ter sim um segundo livro. Mês que vem ela vem com a história nova. Não, ela fala assim, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando ela, antes de terminar, ela vem, não, outra coisa, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma Deixa eu te coisa. falar uma coisa, se eu for, você vai. Se eu for pro segundo livro, o Fluxo vai. Então, Tá tudo certo. tá tudo certo. Porque Mas é realmente uma obra linda que entrega muito sobre acolhimento, sobre princípios. É uma obra de ler e chorar. é uma obra que incentiva. Eu acho E chora, é uma obra que ama, que incentiva. Sim, e sensibilidade, né? Sim, tem uma sensibilidade muito fera. Eu acho muito bacana, assim, quando eu encontro com pessoas que eu, particularmente, gosto muito de pessoas que têm essa intensidade, assim. Eu me dou bem com essas pessoas. Bom. Eu até tenho um problema comigo, que é assim, quando eu falo com uma pessoa assim, alô,
oi, bom dia. A pessoa fala, o que tá acontecendo com você? Porque eu geralmente sou a pessoa... Daniel, eu quebro a gila, todo Eu mundo. sou, assim, as pessoas não conseguem me ver quieto. Então, se eu atender de uma pessoa, de uma forma só educada, só polida, as pessoas vão dizer, não, tá acontecendo algo de errado. Então, eu me identifico muito com isso. Você, na sua rotina, assim, tem algum momento marcante onde esse seu jeito, assim, ele foi... Até pela posição que você tem, né? Porque você é médica, uma médica oftalmo, com uma responsabilidade enorme. E aí você tem um sorriso largo e alto, né? E você dá risada. Você já foi, assim, indagada ou colocada em uma situação de dúvida por conta desse comportamento? Porque as pessoas confundem isso. Competência tem que ter cara de nerd para ser competente. Fala aí um pouquinho. Eu tenho uma paciente muito marcante. Hum. Essa história, né? Eu trabalhava numa clínica que eu ficava num consultório onde tinha um corredor grande, eu ficava sempre saindo para resolver problema. Então, assim, eu saía, voltava, aí ela bateu na porta e falou assim, ô doutora, quando é que a senhora vai parar de passear de um lado pro outro? Eu falei assim, passeando? Doutora, resolvendo o problema, a senhora, tá lá, tá cá, tá lá, tá cá. Rapaz, eu já tive esse problema, entendeu? E aí, você parou quando de passear? Quando eu parar de passear e chegar a sua hora, a gente conversa. Sim. Mas assim, eu já tive um paciente que falou assim, você fica, faz nada, passeia pra um lado, passeia pro outro. Fica dando risada e Fica eu dando aqui na risada, fila, né? né? Falando assim, mas não é assim, eu tô resolvendo problema pra chegar a sua hora. Então eu já tive isso aí também. Sim. E uma vez eu atendi um paciente, ele veio de um trauma, uma situação muito difícil, realmente geral, quando eu sou muito geral. Sim. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você é muito feliz, né? Não. Aí eu falei assim, o que eu vou responder? Né? Eu falei assim, você acha? Eu fiz a pergunta. Devolvi, né? Eu falei, você acha? Você não pode esconder. Eu já fui assim. Mas hoje eu perdi tudo. Já foi assim, feliz. Eu já fui assim. Mas hoje eu perdi tudo. E o que aconteceu com ele? Ele teve um acidente de automobilístico, aí perdeu mobilidade de membros inferiores, perdeu a visão, então acabou alterando o casamento, a estrutura familiar também toda, entendeu? Sim. E aí foi o que eu ia dizer. É um momento muito sensível, não tem como mas você... Você pode resgatar essa felicidade. Isso. Você pode resgatar essa felicidade, sim, você pode correr atrás, ver o que você pode fazer para arrumar. Então, eu já tive esses dois momentos que meu jeito de ser incomodou. Sim. A essa paciente que disse que eu ficava batendo salto de um lado para o outro. E o outro que disse que eu era muito feliz. E aquilo, eu senti que aquilo ali magoou muito ele. E tem uma coisa assim, cara, você falou e a gente é o extrato daquilo que a gente decide ser mesmo. Isso. Em casa, por exemplo, você falou que as meninas quando olham pra você falam, papai é mais inteligente, não sei quem. Acreditamos que a forma que a gente se mostra pro outro, que a gente se expõe, realmente gera, né? É dúbio, na verdade, né? Porque você não necessariamente é o que você... Não é só esse momento aqui, você é uma série de coisas por trás. Muito mais do que isso. Então, o que elas falam? Elas falam que eu sou a mais romântica da casa, né? Sim. Minha mãe é mais romântica da casa. Mamãe é a mais maluquinha de amor, né? Então, pra elas sempre me falam. Às vezes eu digo assim, eu comprei um negócio assim, que aqui em casa somos todos, é um manicômio, somos todos loucos um pelos outros. Mamãe, isso é a sua cara. Você fala todo dia que ama a gente, você é muito romântica, você quer. Então, assim, eu sou a parte mais emocional, eu sinto isso, entendeu? Sim. É como se ele fosse a parte mais racional da casa. Mas exatamente, são semelhantes, devem ser semelhantes para, né, se completar. Eu sinto que elas têm essa referência muito assim. Sim, com certeza. Ele é a parte mais racional e eu sou a parte mais emotiva da casa. Certamente. É ótimo. Eu acho Não tem também. problema, não. E aí eu digo Maravilhoso. direto lá em casa. Eu falei, olha, sabe o que mamãe quer? Que vocês sejam felizes. Falo direto isso pra elas. E você quer que elas sigam a mesma carreira de médica e Se elas tal? forem pra ser felizes. Do fundo do coração, assim. Não, Quer que você... assim, eu não Vai acho matricular logo, que né? combinaria, por exemplo. Eu tenho, elas são personagens Lulu muito é diferentes. comunicadora, né? A menorzinha é jornalista, né? Ali é. É Elas jornalista. gostam de comunicação, elas gostam de
de marketing, elas gostam de fazer projetos de informática, elas gostam de fazer pintura. Sim. Então, assim, elas têm uma dimensão de coisas que elas gostam de fazer, que eu não sei se realmente ficar presa só. Porque, assim, hoje a gente tem muito mais opções de faculdade, né? A gente tem hoje uma gama de profissões diferentes do que eu tinha na minha época. Sim, perfeito. Embora eu não mudasse a minha. Mas, assim, hoje elas têm mais opções. Eu não vejo, assim, nenhuma das duas como médica, não. Mas, assim, o que eu falo é de, ó, escolha o que vocês escolherem, mas vocês precisam ser felizes. Felizes, Porque eu acho que a exatamente. felicidade você leva para o trabalho, você leva para casa, você leva onde você estiver, você consegue liberar essa felicidade, Sim. entendeu? E isso aí é o que vai fazer com que você seja feliz, É fundamental, realizado no na seu verdade. trabalho. Fundamental, É né? fundamental. Escolha a sua profissão para fazer você feliz. O que E- você escolher. E, Kari, aí dentro do bloco profissional, você é cirurgiã, né? Eu fico me perguntando assim, rapaz, fazer uma cirurgia já é difícil. Fazer uma cirurgia no olho é uma responsabilidade, eu não sei, porque como é esse processo de mexer com o olho, futucar o órgão? Quais são as Porque, assim, etapas? Quando é necessário? É desafiador. Como é esse processo? Na verdade, assim, Desafiador. depende muito de cada coisa quando a gente fala de cirurgia, né? Ah, Mas assim, quando você. É interessante que você fala, quando você trabalha com o olho com um aumento microscópico, tem um aumento muito grande. Então, pra gente tá. ali, ele é muito grande, entendeu? Você não tem nem dimensão do tá. pequenininho. É grande, Trabalha- né? É. Um aumento grande, então ele é grande, você acaba vendo o olho numa dimensão muito maior, né? sim. Mas assim, a etapa foi como ele perguntou, a etapa, o passo a passo da cirurgia que é muito importante. Você preparar o paciente, saber para que cirurgia você indica esse paciente. Sim. Eu que trabalho com glaucoma, existe um mito muito grande que não se operava glaucoma antigamente. Sim. Não, glaucoma não é um procedimento que se faz. E na verdade faz. E hoje em dia a gente faz muito mais, porque mudou muito. Então, assim, Sim. a primeira etapa é você selecionar o que você pode oferecer de melhor para cada caso do paciente. Perfeito. Que esse paciente tem um glaucoma pequeno, eu posso fazer assim, paciente tem um glaucoma moderado, um glaucoma avançado. Então, assim, às vezes o paciente chega e fala, olha, no seu quadro que você está aí, eu só posso oferecer essa cirurgia. Sim. Se você chegar, ao contrário, se o paciente tem um quadro mais inicial, você faz etapas por etapas. Sim. Mas assim, eu acho que a fase mais difícil é você operar um paciente que é amigo seu. Né? Sério? Paciente amigo. Sempre que o paciente é amigo, você fica assim, né? E uma vez eu vi um professor meu. Mas que tem ele alguma disse, coisa, perdão, tem alguma coisa voltado com a ética? Porque você tocou num ponto aí, uma vez eu consultando uma pessoa que conheço, que é psicóloga, e eu perguntei se ela falou, não atendo amigos. Isso é uma coisa da profissão ou... Não, é muito pessoal. É pessoal, É muito né? pessoal, entendeu? Assim, quando você vai fazer cirurgia de um amigo, eu acho que a sua responsabilidade é maior ainda, né? E aí, o que acontece? Uma vez eu vi de um professor meu que ele disse o seguinte: se você tem uma relação com aquele paciente, se é uma cirurgia que você se envolveu com o paciente, um parente, ou você passa para alguém, ou você faz o que você faz de melhor. Não invente nada. Faça o básico do que você faz bem feito. Pra dar Não certo. vai inventar, mudar naquele paciente, entendeu? Sim. Porque aí você tá nervoso porque é um amigo e aí você vai mudar o que você faz bem feito, né? Vai errar. Entendeu? Com esse avanço da tecnologia, cara, a gente viu que recentemente teve o boom das inteligências artificiais. Não sei se você acompanhou isso daí. Você acha que afetou no meio do seu trabalho, Já tem na área de alguma- medicina? alguma coisa- Porque a gente viu até que tem, por exemplo, você consegue pedir para um programa te entregar uma receita não, uma dieta com receitas sabe, com Fazer o papel do médico, do nutricionista, por exemplo. entendeu? Você acha que isso tem afetado? Como é que Eu tua acho que visão não, sobre não isso? sei. Mas para oftalmologia, o que a gente tem? A gente já tem no hospital aqui um rastreamento por inteligência artificial, que é uma foto do fundo do olho. Sim. Essa foto do fundo do olho, esse serviço foi, né, abastecido de fotos de pacientes com fundo do olho normal e fundo do olho com retinopatia diabética. Sim. Então é uma triagem para diabético. Inicialmente foi uma triagem para diabético. Então o paciente faz uma foto parado, em pé, virado para o aparelho, tira uma foto sem dilatar, e ele consegue, com o banco de dados que ele tem de normalidade e de doenças diabéticas, ele consegue classificar se esse paciente tem algum sinal de retinopatia diabética.
Só que essa foto, além de mostrar os sinais da diabetes, ele já mostra o nervo óptico. Sim. Que é o ponto principal para a gente do glaucoma. Sim. Então a gente já tem também essa triagem. Na mesma fotografia que o paciente faz, já pode sair como um paciente suspeito para glaucoma. Mas isso não quer dizer que ocupa ou que tem um risco de ocupar a posição. É isso que eu ia falar. Não. Substitui o lugar de alguém, não. Acho pouco provável. Não, mas inclusive para a gente que trabalha com a doença assintomática, Sim. seria um rastreamento maravilhoso. Então, Isso aí, a larga escala, colocado, por exemplo, que agora ainda está em experiência, em supermercados, entendeu? Em feiras de saúde, entendeu? E aquelas feiras de mutirão, Sim. fazer uma triagem, alertar o paciente, olha, você pode ter glaucoma. Vai ser um ganho muito grande. Né? Vá ao oftalmologista, entendeu? Acender essa ideia no paciente Porque, é muito importante. na verdade, a grande incógnita é deixar, né, a inteligência artificial substituir os profissionais. No caso, o que a gente acredita aqui é que a gente tem que saber usar essas ferramentas para dominá-las. Exatamente. Entendeu? Para ser uma coisa que ajude, uma ferramenta a seu favor. E eu acho que ainda tem a crença do seguinte, eu acho que em algum momento... eu tenho, se você me perguntar, você tem medo da inteligência artificial? Eu acho que em algum momento a resposta melhor que a gente pode compartilhar é assim... o calor humano jamais será substituído. Eu também acho. Porque a gente vai precisar dar um passo para o lado, um passo para trás, para conquistar pessoas. Porque as máquinas, elas resolvem. Mas tem coisas que só o que sai de dentro. Durante o período da pandemia, você fez algum atendimento por call, alguma coisa assim? Não, chamada? Não, na verdade... a gente não tinha essa experiência de teleconsulta, né? Inclusive, isso foi uma coisa que veio por conta da demanda da pandemia, né? Sim. Na verdade, eu trabalhei mesmo. A gente trabalhou. Atendeu no consultório. No consultório. A gente só ficou mesmo restrito, o tempo assim, mínimo possível. Mas assim que o consultório... é uma doença crônica, né? Foi liberando tinha aí. muito paciente. Então, assim, o que aconteceu na pandemia para o glaucoma? Os pacientes deixavam de usar colírio. Sim. Os pacientes não iam fazer os exames. A gente teve muito paciente que progrediu, porque naquele boom que ninguém sabia como tratar bem, tratar de uma forma mais correta o Covid, muita gente usou muito corticoide. Sim. E aí progrediu o glaucoma. Tinha posição pronada, que o paciente ficava internado, progrediu o glaucoma. Que naquele momento da emergência... Engraçado, né? Quando ela fala progrediu o glaucoma, assim, só uma pausa. Significa que piorou o quadro. Né? Porque a palavra progredir pra gente é uma progressão positiva. Pra gente não é. Então, assim, essa parte de teleconsulta, ela veio muito por conta da pandemia. Mas aí e tem outra coisa, o que aconteceu com a pandemia do paciente com glaucoma. Paciente crônico, ele tem paciente idoso, porque o glaucoma é mais comum nos pacientes mais idosos. Então, ele tem hipertensão, ele tem diabetes, ele tem colesterol, pode ter catarata associada e tem glaucoma. Então, às vezes, o filho chegava e dizia assim, meu pai usava toda essa lista de remédio. Aí, por conta da pandemia, custos, entendeu? Eu diminuí algumas coisas e tirei esse colírio porque eu não sabia para que servia. Sim. Então, o paciente... Pensando no outro, entendeu? E aí, uma economia tirava o colírio, eu não sabia da importância que aquele colírio era para o paciente. Então, muito paciente piorou o glaucoma por causa disso. Entendeu? Diminuiu a medicação. Teve farmácia que não funcionou, tinha farmácia que não chegava a medicação. Faltava remédio, o paciente morava no interior. Então a gente teve essa descontinuidade muito frequente na pandemia com o paciente com glaucoma. Isso levou a uma evolução não satisfatória. Perfeito. Olha, essa é a doutora Karina Laiola, oftalmologista, cirurgiã, médica, mãe, autora do livro, uma série de coisas. Autora do livro Colo da Vovó, dona do projeto Olhar de Glau. O que mais? Vai estar lançando o segundo livro. Deixa eu falar um pouquinho de Glau, né? Pode falar. Fala aí sobre um pouquinho do projeto. Glau foi o seguinte. Eu tinha muita vontade de fazer um projeto de que chegasse na casa do paciente, né? Que chegasse, que assim, passasse das paredes do consultório, que as informações sobre o glaucoma passassem além das paredes do consultório. Porque realmente, às vezes, toda vez que você chegava, o paciente chegava, eu perguntava, tá usando de que forma? Tá fazendo assim? E às vezes o paciente esquecia. E às vezes a família não tinha um comprometimento de ir para consulta, muita coisa, o paciente às vezes não ia sozinho, então ele
não voltava, não cumpria a rotina. A rotina. Que é importante demais para a doença crônica. Seja ela diabetes, seja ela hipertensão, colesterol elevado. Toda doença crônica, como glaucoma, precisa da rotina, dos horários, das medicações. Então, eu queria que isso chegasse, essas informações mais sólidas, também para os familiares. Que eu acho que o envolvimento da família com o paciente glaucoma é muito importante. E aí, só que eu estava numa rotina de trabalho muito grande, cheguei a oferecer esse projeto para a outra clínica que eu trabalhava, mas era um projeto muito personalizado. E aí o pessoal disse, não, a gente não vai querer, porque vai dar um trabalho, é uma coisa muito específica para glaucoma. E me deu um banho de água fria, Sim. eu fiquei toda Desanimou um pouco, né? Pronto. Mas aí eu acabei fazendo uma mudança de vida, mudei de trabalho, para trabalhar de uma forma mais tranquila. Foi aí que meu marido falou, por que você não vai fazer o seu projeto agora? Você está com mais tempo. Mais tempo. Aí eu falei assim, não sei. Ele olhou para mim assim, seriamente, amor, você não quer? Passa. Faça, você quer fazer? Passa. E aí, foi que eu acabei chegando aqui no fluxo, né? E a minha ideia inicialmente, se você lembra, era um olhinho. Você lembra? Sim, eu lembro. Não era uma menina, era um olho. Era um olhinho. Eu lembro. E aí, Dani falou assim, mas por que você não faz uma moça? Uma pessoa que remeta a você e que faça que o paciente tenha mais lembrança a você, que olhe para a personagem, lembre você. Fica uma coisa mais personalizada, cria mais vínculo com você. Isso. E aí ele falou, manda umas fotos. Assim bem, manda umas fotos. Manda umas fotos suas aí, Karina. Manda umas fotos suas aí. Aí mandou. Karina, manda aí umas fotos. E em 2 dias, eu não sei se nem demorou 2 dias, aí ele mandou o esboço de Glau. Rapaz, quando eu vi, aí ele mandou assim, não mostra ninguém. Eu falei, eu tenho que mostrar meu marido. Aí mandei pra ele. Linda, aprovado, tá ótimo, não sei o quê. Aí, Glau veio, e assim, Glau foi, como eu posso dizer, uma mudança na minha vida. Frescou, né? Frescou. Ela deu uma renovada. A gente percebe isso. Por várias coisas. Primeiro, porque ela abriu um leque de rede social que eu não tinha. Possibilidade, sim. Eu não conhecia, não tinha amadurecimento, não tinha nada, não conhecia. Sim. Entendeu? E da mesma forma que você se abre dessa forma, você recebe respostas, né? Sim. Todo mundo que trabalha na rede social sabe, respostas positivas, respostas críticas, negativas, mas isso aí mobiliza você. Fica exposto à crítica. Fica exposto, né? Mas tudo que vem, você tenta melhorar, você tenta ajustar. Exatamente. Embora a gente tenha tido sempre mais respostas positivas, sempre com Glau, né? Sim. E as respostas dos pacientes, as postagens são muito interessantes. Tem paciente que realmente se identifica muito com o problema, com aquele momento que a gente está postando. Então, o Glau me dá, assim, vários momentos de muita emoção. Vários momentos, assim, a gente percebe isso, é nítido. Fala direto que Glau é um projeto realmente feito com muito amor e assim, que assume um papel muito importante, porque é um mascote 3D que não sempre foi assim, ela nasceu com uma ilustração na mão, mas a gente teve todo o cuidado, e aí nas mentorias que a gente faz, os coaches que acompanhavam a gente durante esse processo, tipo, ligou um alerta, a gente precisa reverter a situação, porque é um projeto que pode ir mais longe se a gente atualizar ele. E aí a gente precisou trazer Karina para um bate-papo. Karina, a gente precisa tornar ela melhor, com mais possibilidades. E é possível? Quando ela viu, ela ficou encantada e realmente é um projeto lindo. Eu sou totalmente encantada com ela, realmente. E a gente também é fã. Com certeza. Quem não é fã de Glau? A gente é fã de Glau. E aí, é um desafio. O que acontece? As meninas se envolvem muito, né? Sim. Elas gostam das postagens, elas gostam da roupa, elas gostam das músicas. Ainda tem isso. E a família toda participa. Entendeu? E assim, a gente tem que dizer que o papai de Glau, porque ela é registrada com o nome do papai, né? Sim, é Correia, Glau. Correia. A gente fala aqui que para as meninas devem ser incrível. Minha mãe tem uma Barbie. Não, o feedback de Isabela. Isabela disse, como foi quando ela viu Glau a primeira vez? Eu não acredito, eu tô encantada. Não, ela usou outro termo, não lembro. Ela usou um outro termo. Tô encantada. Assim, dentro do contexto dela de adolescente, ela não esperava
que ia ser um projeto 3D. Ficar 3D, assim, dessa forma, né? E aí se equalizou, né? Porque é da geração dela o 3D, né? Ontem, o sábado eu estava na escola, me perguntou como é que você bota ela para andar, como é que ela faz ela, como é que você bota ela se mexer assim, desse jeito. Eu digo, Glau, ande. Eu falo com os meninos. Eu não posso contar tudo, mas eu falo, Glau, ande. Os meninos dão um jeito, entendeu? E aí acaba dando certo, e ela é assim. Eu quero que Glau dê esse pulinho, lembra? Glau, pule, Glau. Então, assim, todo mundo se envolve muito com ela, com o que ela vai falar, entendeu? E, assim, pra mim, hoje, ter a responsabilidade... É uma responsabilidade muito grande. É um projeto de uma responsabilidade muito grande. É um projeto de uma responsabilidade muito grande e um projeto de um tamanho, de uma grandiosidade também, que assim, é inovador. Né? É um projeto que traz a sua competência toda a prova, porque a gente não está ali se divertindo. A gente está transferindo conhecimento para pacientes, isso. sabe? É grandioso. É um trabalho que é feito a mais de 10 mãos. Inovador, né? E assim, é um trabalho que a gente faz para o próximo, né? Sim. Não é um trabalho que a gente faz. Dentro da classe, assim, você conhece algum projeto parecido? Não, essa existe sempre, né? Educação então, continuada. Glau é pioneira. Ou seja, dela falar, de ser uma paciente que pioneira. fala o que ela sente, né? Porque o que eu queria é que esse sentimento de doença fosse o sentimento do paciente, né? É a sensibilidade, eu acho que a maior beleza do projeto de Glau é a sensibilidade dela ter a doença. E ela tem uma coisa também, assim, de vida normal, né? Porque a gente não... A Glau não é aquela doente tristinha, a Glau trabalha. Não combinaria com a gente, Glau né? não combinaria com você. E eu acho que isso é bem salutar falar, porque é uma personalidade imprimida, né? Impressa, melhor dizendo. Glau, ela além de ter os antecedentes, que é a família, que em breve vai começar a aparecer, né? Porque eles já existem, a avó, não sei o quê. Agora Abriu um leque, né? Atrás, assim, Glau tem amigos, Glau tem uma rotina de happy hour, Glau vai ver o pôr do sol, Glau malha, faz yoga. ela mergulha, ela vai pra Glau vai pra Noronha. É mesmo? Glau já foi pra Noronha. Não, em breve Glau vai pra viagem internacional. Não era pra falar. E ela nem convidou a gente, né? Mas Glau é uma pessoa cheia de vida, então... De energia. De energia, não né? deixa de se cuidar. Então é isso que a gente quer passar, que ela tem que ter responsabilidade, o paciente tem que ter responsabilidade com cuidado da doença e viver, aproveitar tudo. Sim. Interessante, quando ela foi para Morro de São Paulo, a paciente me ligou, você volta quando? Eu falei, mas eu estou aqui. A senhora não está em Morro, não? Eu falei, não, Glau tem vida própria. Ah, que legal! Ou seja, as pessoas... A gente já teve também alguns insights do tipo... Glau faz uma postagem no Campo Grande e aí entra alguém na página e fala, Glau, passei e te vi agora. Eu vi que era você, Glau, no carro. Então eu acho que isso é um projeto feito com muito amor e responsabilidade que está atingindo muita gente. Eu acho que parabéns, viu, Karina? Parabéns. Doutora Karina, parabéns. Porque eu acho que é muita responsabilidade você cuidar de uma doença crônica, é muita responsabilidade e precisa muito de parceria com o paciente. O paciente precisa ter comprometimento. É o que eu sempre falo. Olha, às vezes o paciente vem para uma outra opinião, quer conversar sobre o glaucoma e fala, olha, não fique comigo, se não puder ficar, por questões de localização, de plano de saúde, mas fique com alguém que você confie, que mantenha o seu tratamento. Sim. Porque você tem que confiar no que o seu oftalmologista está falando, por ser uma doença totalmente assintomática. Sim. Então você chega para fazer um óculos e descobre um glaucoma. Se você não acredita nesse colega, você não vai tratar, você não vai manter sua regularidade das medicações, não vai voltar para fazer os exames. Então o tratamento se perde. O mais importante é você ficar com o seu oftalmologista, que você confie, que você entenda a sua doença e que identifique com você para você poder manter seu tratamento. Sim. Glau, na verdade, ela vem para consolidar as dúvidas do dia a dia. Sim. O que você quer? Ela é uma informante. Ela é dinâmica. Ela é dinâmica, ela vai dizer você qualquer dúvida que você teve, atual, como é que você pode fazer, como é que você pode mudar. Mas é para você ficar com o seu médico e cuidar realmente, que é uma doença muito importante. Isso, e aí aquele recado para finalizar essa pauta,
Quem não segue ainda, siga o @olhar de Glau. Olhar de Glau. Porque é um projeto realmente encantador, que conversa com o paciente sobre tudo isso que a doutora Sim. Karina acabou de falar. A gente compra o livro Colo da Vovó. Tá à venda? Tá à venda ainda? Tá, a gente, na verdade, tem o Colo da Vovó na Amazon, né? Na plataforma da Amazon tem. Bota E o tem link no... Vamos deixar o link, né? Vamos deixar o link aqui na tela, né? Tá em algum Tá aqui na tela em algum lugar. A gente tem também no Shopping Barra, na Livraria Scaris também tem. Ah, sim. Scaris e Amazon, E né? a Amazon tem. Tá. Coisa boa. Maravilhoso. Escrevam, mandem notícias para o Instagram. Comentários, né? Comentários, o que vocês gostaram. Se lembraram de alguém, se lembraram da avó, da tia. Que eu acho que colo Sim. é um acolhimento que você pode ter em qualquer época da vida, né? Perfeito. Você pode ter aquele acolhimento que marcou mais sua infância, que marcou mais o seu trabalho, Sim, é que muito marcou mais a importante. faculdade, que marcou aquela fase escolar de pré-adolescência difícil. Alguém que lhe acolheu, ele cuidou. Sim. Né? Eu acho que o colo é cuidado. Agora, o colo, ele tem esse papel, ele assume realmente esse papel, assim, memorável, mas tem uma outra coisa que chama muita atenção, que é a questão da generosidade, né? Porque você está devolvendo um amor que você recebeu de sua avó e você está compartilhando isso com as pessoas. Isso é tão maravilhoso. Sabe? É um sentimento assim, poxa, eu recebi esse cuidado e gostaria de dizer que é Que é importante. importante. É um livro Né? que ele atinge a criança ali que tem um colo e traz A família toda. a sensação nostálgica do Do adulto. adulto, do cuidado. Eu acho que Maravilhoso. todo mundo da minha faixa etária, da minha geração, que teve uma avó marcante, todo mundo falou comigo. Eu lembrei da minha avó, eu lembrei. O livro Mexeu, eu também ia, porque muitas crianças hoje não vão mais para o interior, não visitam mais, né? Muita Verdade. gente hoje fica mais na cidade, mas quem vai para o interior, quem viveu essa faixa de ir para o interior, Sabe. como é. como é importante, Como é né? importante. E as mulheres Marcante. adoram até hoje para lá tomar banho de balde, né? Ah, Elas adoram tomar banho de balde lá na casa da vovó. que fofa. Que maravilha. E Kari, o segundo livro, quando mesmo? Estou pensando. Tô pensando. Joga a culpa pra Fluxo. 2024. Aí quando eles perguntarem, fala que a culpa é da Fluxo. Liga pros meninos. Fala, deixa eu te falar uma coisa. A gente não pode dar spoiler, mas assim, a gente tem muitos projetos novos ainda para terminar, para organizar, Sim, né? sim. E aí, tipo, Vamos quando tiver tudo caminhando, prontinho, né? A gente divulga, né? Que Mas maravilha. o importante é que a gente tá seguindo passo a passo com muita responsabilidade, muito cuidado com o outro, né? Sim. Porque a gente tem que ter muita ética. É uma coisa que é importante nessa fase de rede social, que a gente às vezes tem que ter muito cuidado com isso, né? Exatamente. É respeito, né? Você tem que Usar da respeitar, maneira correta. da maneira correta, né? respeitando quem tá ali ouvindo, né? Maravilha. Quem tá- Cara, e a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que a gente chama de Toma lá da cá. Ih, meu Deus, eu vou comer até bolo. Toma um pedacinho de bolo aí. Gostei do nome. A gente vai falar uma palavra e você devolve outra palavra. O bolo tá maravilhoso. Viu? Tá certo? Aham. Vá, coma aí. Quando você terminar, a gente Tá? começa. Uhum. Você Tá comeu o gostoso? bolo? Esse Você não de comeu o bolo. Sandra tá onde? Ah, ele faz dieta. Mas hoje eu vou quebrar a dieta. Ele faz dieta. Ele é Eu vou fitness. quebrar a dieta. Eu também. Vamos começar. Aprenda com Karina, Vamos tá? começar. É ser feliz, né? É. Eu vou comer esse bolo. Muito gostoso. Vamos começar aqui nosso quadro, tomar lá da cá, assim, a palavra dificuldade. Aí você me devolve outra. Dificuldade. Educar todos os dias. Pode ser duas assim? Pode. Pode, só duas. Tá. Educar todos os dias Todos os e... dias. Ah, não, você é educar todo dia. Não, é porque você pediu a tá, palavra. perfeito. É. Orgulho. Do que você se O orgulha? que é que você lembra de orgulho? Um orgulho de mim. Maravilha. Eu tenho um imenso orgulho de mim mesma. Que maravilha. Os olhos chegaram a brilhar. Ah, que fofo. Eu tenho um imenso orgulho de mim mesma. E eu acho que quando Que você se lindo. orgulha do que você, Uhum. da pessoa que você é, do que você fez, eu acho que isso é o principal, é um ponto importante Uhum. para que as pessoas também me respeitem. Karina é especialista, botar a gente pra chorar. Tá chorando ali nos olhos, mas, enfim, os olhos falam, né? Medicina. Ah, uma paixão. A paixão.
família, É um amor. vida, A vida é intensa. Viver intensamente. casamento. É meu maior presente. Oh, Eu Que disse que por lindo. mim eu casava todo ano com ele. oh, que maravilha, Não, sociedade. não invente essa história, não. Eu falei, pô, casar de É novo. muito legal essa relação de vocês. Eu por Casa, mim, companheiro, pode ir pra festa. eu por mim, Sociedade. Sociedade, né? sociedade como um todo. Como um todo, sim. Eu acho que a gente está passando por um momento muito difícil. É uma palavra só, né? Não, mas fica à vontade. Eu acho que a sociedade nesse momento está perdida. A palavra seria essa. Sim. A gente tem um momento todo mundo muito perdido, tentando se encontrar. Entendeu? Fé. Ai, Deus, Nossa Senhora Aparecida. É uma só, né? Nossa Senhora Aparecida. Não, fica à vontade. Aqui não é exército, é trabalho. Dignificou. Sim. Melhor Essa é amigo. boa. Ai, você me apertou, né? Pode ser mais de um. Não sei. Tem É dois? doido, até dois. Porque não tenho um melhor amigo, eu tenho Vários. melhores Vários amigos, amigos. entendeu? Aí você fala todas. Todas as minhas amigas. Eu tenho uma amiga. O segredo é o seguinte que eu falo para as meninas, ó. Quando eu quero uma amiga mais calma, eu já sei pra quem eu ligo. Sim. Quando eu quero uma amiga que eu tô estourada, quero aquela amiga que tá estourada igual a mim, eu já sei pra quem eu ligo. Ou seja, você gosta de ouvir, né? Eu gosto de ouvir aquilo que tá bom pra mim. Eu quero uma amiga mais sensata, eu ligo pra fulana. Se eu quero uma amiga mais centrada, aquela dali. Eu Mas isso é quero uma uma amiga do excelente reggae. dica, viu? Se eu quero uma amiga que vai malhar, se eu quero uma amiga que vai me deixar assim. Tem então, várias. Eu tenho várias melhores amigas, entendeu? Infância. Uma fase feliz. Felicidade. Felicidade. Como que eu posso dizer felicidade? Uma palavra só que você quer que eu diga felicidade? Sim. Pode ser uma frase, uma palavra. É Tem coisa construída que- de momentos. Eu acho que a felicidade é construída de bons momentos. Se você pudesse, o que você faria? Completa essa frase. Se eu pudesse. Se eu pudesse. Ela já falou aqui. Uma. Ela Ela falou uma. falou, né? Mas aí agora. Se Ela eu falou pudesse. uma aqui. Ai, se eu pudesse. Depois que ela respondeu, eu vou lembrar. Ai, você me apertou agora, né? Se eu Sim. pudesse, eu não sei o que eu pudesse. Se eu pudesse. Se você tivesse o poder, o que você faria nesse exato momento? Pode ser no âmbito nacional. No nosso país, eu faria. Ou pode ser. Acho que pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. Viagem. O que é que você pudesse se você tivesse poder agora? O que é que você faria se você pudesse? Tem um poder para fazer agora. Poder pra fazer agora? Eu acho que eu fugiria assim uns 10 dias de lua de mel. Férias. Era exatamente isso que ela falou. Ela falou: se eu pudesse, eu casaria todos os dias. Faria uma lua de mel. Que maravilha. Que Entendeu? maravilha. Isso é gostoso, né? Sonhar, né? Isso é maravilhoso. Estamos É isso, né? encerrando o Eu nosso esperava que papo. você perguntasse qual era o meu maior medo. Tá bom, qual é o seu maior medo? Medo? Meu medo. Eu tenho medo de perder o juízo. Porque eu acho que a sociedade da gente tá muito doente. Como assim? Tipo, de ficar doida mesmo? Fica doida, porque assim. Mas eu acho bem pertinente a colocação. Às vezes eu falo assim, Mono, olha, se você achar que eu tô perdendo o Não juízo, aguento mais. você me centraliza, porque assim, a gente tem uma sociedade hoje, eu trabalho com Sim. um paciente, a gente tem muita gente que tá doente, psicologicamente Sim. doente, Uhum. entendeu? Então assim, eu tenho medo, e falei assim, mas eu não quero perder meu juízo, olha lá, hein? Eu É. quero ficar centrada, porque a gente tem hoje pessoas que estão É uma série de expectativas. uma uma série frustrações, entendeu? Então as pessoas ficam E a cobrando velocidade várias que as coisas estão. acontecendo. Então as pessoas se frustram, as pessoas, Sim. entendeu? Culpam o outro e não querem mais dividir, querem São ser- frias. São frias, então assim. Princípios, né? É, Engraçado, você falou uma coisa aí, e aí já completando minha fala também, eu acho que até em nossas conversas, né, com profissionais, em alguns momentos, assim, eu já falei para a doutora Karina, a questão assim, vamos com calma, vamos silenciosamente, porque tudo isso que a gente está conversando existe. Porque assim, eu acho que na nossa relação profissional rolou um medo de ambos os lados. Quem é essa pessoa tão bacana que está surgindo, que está em falta,
está em extinção. Eu acho que assim, a gente nunca chegou a falar isso. Mas eu acho que é uma coisa que, assim, a gente fala, mas espera aí, não é comum a gente ver pessoas bacanas aparecerem do nada. Você se assusta, né? E a gente se assusta, né? Será que é verdade? Uma Será capa? que é verdade? Uma máscara? Será que cuidado eu preciso tomar com essa pessoa? Então, Eu acho que a rede então, social, a globalização. eu tenho medo também da sociedade, eu tenho medo das pessoas. Eu tenho medo dessa loucura que pode atingir todo mundo, porque realmente Fica desconfiado. é inusitado. A velocidade como as coisas estão acontecendo, a mudança de valores, as nossas necessidades sempre imediatas, né? A falta de preparo para usar tudo isso, né? Realmente, você tocou numa coisa aí que me mexeu agora. Ninguém gosta mais de receber o mundo. Exato. Não. Você não pode mais falar nada. Porque não existe, né? Existe a possibilidade de você fazer ou de não fazer. Exato. Então, você tem que estar preparado para se frustrar frente a algumas Sim. coisas também. Então, Perfeito. eu acho que esse é um momento difícil para isso. Perfeito. Então, eu tenho medo disso aí. Isso aí eu tenho medo. Você trouxe uma coisa importante. Eu tenho medo. Então, eu acho que enquanto você pediu a seu marido para colocar você no eixo, coloca a gente também no eixo, viu? Se a gente sair do eixo, você fala, ó, voltem pro eixo. No juiz, né, menino? Estão doidinhos. Mas esse foi um bate-papo muito bacana. Ai, gente, eu também adorei. E eu acho que agradecer. Acho que não poderia ser diferente. Te agradecer pela sua presença, assim, você trouxe de boa vontade a sua fala, o seu posicionamento. E é isso que a gente quer. A gente quer levar sempre para as pessoas esse posicionamento, claro, divertido, leve, contagiante. Curiosidade sobre a pessoa, um detalhezinho ali. Um bate-papo inteligente. Sim. Eu acho que... Obrigado. De coração. Obrigada a Viu? vocês por me convidarem para o primeiro episódio. Mas boa sorte. O primeiro de outros, né? Depois você volta. Para anunciar o segundo livro, O segundo, o terceiro, o quarto. É porque ela não para, né? Karina não para. Assim, a gincana é o tempo todo. E assim, foi muito divertido pra gente, foi prazeroso, tá? Foi leve, foi nosso esquema. Então agora você já sabe, sempre que você precisar transferir para o outro a fala, o lugar de responsabilidade, Aqui, ó. você vai pensar no nosso nome. Então, veja aí. Então, veja aí, né? É uma forma inteligente de você dizer, assim, agora é o seu momento de agir, né? Muito obrigado, viu, doutora? Botou uma palminha aí, Obrigado.